Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 16 de novembro, o segundo sábado do mês de novembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. Essa quinta parte nós vamos conhecer três profetas menores que foram usados por Deus numa proporção menor, não na mesma proporção que nós vimos as 4 semanas passadas, que foi o caso do profeta messiânico Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas eles foram usados por Deus para alertar o povo de Israel sobre alguns crimes que o povo de Israel continuava a cometer, apesar da mensagem dos profetas maiores que eles ouviram, mas eles não queriam, endureceram sempre o coração. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos conhecer esses três profetas menores que foram usados por Deus em uma proporção menor, mas o ministério deles também serviu como alerta, que é para livrar o povo de Israel da punição que Deus havia dito que viria se no caso eles não mudassem de comportamento. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar na Tua presença. Haja visto, eterno Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que ama aqueles que o buscam, que o invocam de todo o seu coração. A Tua palavra ela declara dizendo que então ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor não está limitado a tempo, a espaço e a circunstância. Haja visto que para buscar o Senhor, não necessariamente essa pessoa, elas precisam fazer parte de uma denominação evangélica ou de um sistema eclesiástico. O Senhor está mais do que isso. O Senhor é Espírito. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, que aqueles o buscam, o façam em espírito e verdade. Para buscar o Senhor, para servir a Deus, não necessariamente a pessoa precisa estar numa igreja. A pessoa pode buscar a Deus na sua casa, no seu serviço, nas redes sociais, no templo, nas ruas, na encruzilhada, aonde a sua alma carecer. Ela pode buscar o Senhor, como Abraão, Isaac e Jacó, que eles buscavam o Senhor nas tendas, debaixo das árvores, aonde a alma deles carecia, eles invocavam o Senhor. Não importa o ambiente, não importa o lugar, aonde essa pessoa deseja e busca e invocar o nome do Senhor, ela vai achar, porque o Senhor não está limitado a tempo, espaço, às circunstâncias. A Tua palavra declara dizendo que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar por ser grande em poder e forte em força. Eterno Deus, toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção, o Espírito que está em vós falará por intermédio de vós. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. O Senhor tem que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quinta parte, são três profetas menores que foram usados por Deus. O primeiro que nós vamos conhecer, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo número 14, versículo de número 1 e 2. Diz o texto sagrado, Deus falando através da boca do profeta Oséias:
Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A segunda palavra está no livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 5, versículo de número 21, 22, 23. Aborreço o desprezo às vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. E a quarta e quinta, a quinta e a sexta palavra que nós vamos ouvir, está no livro, a sexta palavra está no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 4, versículo de número 2, diz o texto sagrado: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. A quinta parte tem como tema, são 3 profetas menores, que é o profeta Oséias, Amós e Miqueias. A palavra Oséias, ela significa o Senhor é salvação. Oséias, eu fui pesquisar, ele é contemporâneo do profeta Isaías e ele profetizou no reino de Judá, no mesmo tempo, na época que o reino de Judá tinha como reis na época Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. O profeta Oséias, o ministério dele simboliza a infidelidade, né, que o povo de Israel tinha em se voltar para Deus, em continuar a persistir a viver na idolatria e a prestar culto a outros deuses. E como símbolo da infidelidade do povo de Israel, Deus ele manda o profeta Oséias, porque ele é o único profeta que Deus lhe mandou fazer isso. A palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Berri. Deus ele disse: olha, pega para ti uma mulher prostituta. É exatamente isso que você está a ouvir. Deus ele manda o profeta Oséias casar com uma mulher prostituta, cujo nome era Gomer. Ela era filha de Geslin. Gomer, como prostituta, Deus ele manda o profeta Oséias casar com essa prostituta e manda ele fazer filhos com ela. E Deus ele disse: olha, Oséias, você vai casar com uma prostituta, porque eu vou mostrar para Israel, você vai ser símbolo do que Israel está a fazer comigo e os meus sentimentos com relação à prática idólatra que eles estão a ter com relação a mim e a dificuldade que eles estão a ter de se voltar para mim. Deus ele manda Oséias casar com Gomer e manda fazer filhos com ele. Isso está em Oséias capítulo 1. Todo o capítulo de Oséias fala da relação que Oséias teve com Gomer. E a palavra do Senhor no livro de Oséias, no capítulo 1, fala que Deus ele manda Oséias fazer filho com Gomer. Ele teve 3 filhos. É claro que os filhos que Oséias teve com Gomer não nasceram no mesmo tempo, nasceram em tempos diferentes, em épocas diferentes. O primeiro filho que Oséias vai ter com Gomer, diz a palavra no livro de Oséias, no capítulo, que Oséias ele coabitou, teve relações sexuais com Gomer, que era uma prostituta. E Gomer, ela engravidou e ela concebeu. E o primeiro filho que Gomer deu à luz a Oséias chama-se Jezreel.
eu fui pesquisar, a palavra Jezreel significa Deus espalha, exatamente porque o povo de Israel estava espalhado, ele estava disperso em terras estranhas, porque eles não estavam a se voltar para Deus. Então Deus ele estava a entregar Israel em terras estranhas como Babilônias, como a Síria. E não para por aí. Depois de Gomer conceber Jezreel, depois de um tempo, Deus ele manda Oséias novamente se envolver com Gomer. E Gomer ela engravida. E Deus ele falou, dá o nome na criança de desfavorecida. E o povo de Israel ele não estava a entender. Mas como é que ele é um profeta? Ele coabitou com uma prostituta, teve relação sexual com ela, casou com ela, teve relação sexual com ela. E dá o nome de Jezreel. E depois dá o nome de desfavorecida. E depois de um tempo, Deus ele manda Oséias coabitar, ter relações sexuais novamente com Gomer. E Gomer ele vai conceber o terceiro filho que lhe deu o nome de Não Meu Povo. É para você ver como é que Israel, como é que o sentimento de Deus estava com relação a Israel. Cada filho que Gomer estava a ter de Oséias era uma simbologia da infidelidade do povo de Israel com relação ao seu próprio Deus. E depois de Gomer ele parar de conceber, ele começou a trair a Oséias, começou a se prostituir. Deus já havia dito para Oséias que era isso que Gomer iria de fazer com ele. Era isso que o povo de Israel estava fazendo com Deus. Eles haviam casado com Deus, mas ao mesmo tempo eles haviam idolatrado, eles haviam beijado, eles haviam se apaixonado pelos ídolos pagãos, que Deus havia condenado que o povo de Israel não deveria se voltar para a idolatria. E depois desse tempo, Gomer ela continuou a sua vida de prostituição, ao ponto que ela se tornou presa dos seus clientes e ela foi vendida como escrava. Vê só a situação que Gomer, a mulher do profeta Oséias, foi parar. E Deus é que havia permitido que aquilo acontecesse com essa mulher, exatamente que é para simbolizar o que Israel, o povo de Israel, ele estava a fazer com relação ao próprio Deus. Depois de Gomer, ela foi colocada no mercado como escrava. Deus ele havia dito a Oséias, olha, vai, compra Gomer. E Gomer ela foi comprada pelo profeta Oséias. Você vê só uma coisa, meu amigo, minha amiga. Oséias casou com Gomer, teve filhos com Gomer, e nessa relação ela traiu Oséias com vários homens. E depois, entre esses clientes, ela foi vendida como escrava. E Deus ele mandou ainda ao profeta Oséias comprar Gomer. E você vê como Deus ele é tão amoroso. Deus é um Deus de amor. Apesar dos crimes que o povo de Israel cometia, Deus ele chamava o povo ao arrependimento. No capítulo 14, versículo de número 1 e 2, tem algo interessante que Deus ele fala a respeito do seu amor para Israel. Usando o profeta Oséias no capítulo 14, versículo 1, Deus ele declara, Deus escrito lá, volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, versículo 2. Tende convosco palavras de arrependimento e dizei ao Senhor que é bom, porque é por causa da tua iniquidade que tu estás caído, e aceita o que é bom, em vez de tende convosco palavras de arrependimentos e dizei que o Senhor pedir para que o Senhor perdoe toda a vossa iniquidade, em vez de ofertas de manjares, aceita os nossos sacrifícios dos nossos lábios. O ministério de Oséias se resume exatamente, meu amigo, minha amiga, no casamento de um Deus que é fiel, que ama o seu povo, e com um povo de Israel que é infiel ao seu Deus. Você vê que quando Oséias comprou Gomer e levou ela para casa, deu a ela presentes. Você vê, deu a Gomer presentes por ter lhe resgatado e ser novamente sua esposa. Sabe o que Gomer ela fez? Esses presentes que ela recebeu de Oséias, ela pegou aqueles presentes e foi dar aos ídolos pagãos
e dizendo que Baal é que havia feito aquele ato por ele. É para você ver o nível que o povo de Israel tinha descido, um nível de idolatria muito baixo. Mas o ministério do profeta Osias se resume em um casamento, em um matrimônio de um Deus fiel a um povo de Israel que é infiel. O segundo profeta é o profeta Amós. A palavra Amós significa levado por Deus. Deus levantou o profeta Amós que é para denunciar os crimes, a injustiça social que estava a se realizar, que estava a se praticar em Israel, por parte dos governantes, por parte dos homens ricos com relação ao povo de Israel. No que diz respeito à corrupção, havia muita corrupção em Israel na época do profeta Amós. E haja visto que Amós ele veio de uma família de micaítas, que é uma família de pastores no seu tempo. E no capítulo 5, no versículo 21, 22 e 23 do livro de Amós, Deus ele fala a respeito dos sentimentos de injustiça social que o povo de Israel estava a cometer em relação aos pobres. No versículo 28 declara o seguinte: aborreço as vossas festas solenes e as vossas assembleias pacíficas, não terei nenhum prazer. Quanto aos vossos holocaustos, às vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para nenhuma de vossas ofertas. Afasta de mim o trépito dos teus cânticos, porque não atentarei à melodia das suas liras. Amós 5:23. O profeta Amós foi levantado por Deus que é para denunciar a injustiça social que o povo de Israel estava a cometer em relação aos pobres. E Deus deu ao profeta Amós 5 visões. E uma das visões que Deus ele deu é sobre os gafanhotos que estavam a devorar as florestas, a colheita que o povo de Israel naquela época, o trigo moço que o povo de Israel estava a semear. Exatamente que é para simbolizar o que diz respeito que os ricos eles estavam a fazer com relação aos pobres. Estavam a roubar os pobres, estavam a roubar os órfãos e as viúvas. E Deus ele levantou o profeta Amós exatamente com essa finalidade, com essa posição, que é para ele denunciar o pecado da injustiça social que havia no meio do povo de Israel. E como também a iniquidade que eles cometiam em oferecer animais deficientes no altar de Deus, animais coxos, animais doentes. E o terceiro profeta menor, vimos o profeta Osias, o profeta Amós. O terceiro profeta menor que Deus ele levantou, esse Deus ele levantou que é para denunciar os falsos profetas, porque no tempo de Miqueias havia muitos falsos profetas. E a palavra Miqueias eu fui pesquisar, tem o mesmo significado do nome de Miguel, que significa quem é como Deus ou quem é semelhante a Deus. Deus levantou o profeta Miqueias que é para denunciar as mentiras que o povo estava a dar credibilidade, que era dito da parte dos falsos profetas. E Miqueias, Deus ele levantou Miqueias exatamente que é para se posicionar, que é para denunciar as práticas iníquas que esses falsos profetas eles estavam a se beneficiar, usando o nome de Deus, dizendo falsas profecias que nenhuma delas estava a se concretizar e que infelizmente o povo de Israel estava a dar credibilidade. Você vê que tanto o profeta Osias como o profeta Amós e o profeta Miqueias, eles foram levantados por Deus que é para denunciar a idolatria, Osias para denunciar a infidelidade do povo de Israel, porque o povo de Israel ele estava a se voltar à idolatria, ele estava a ter muita dificuldade de adorar a Deus em espírito. O profeta Amós para denunciar a injustiça social, o roubo, a corrupção que era praticada no meio do povo de Israel. E o profeta Miqueias que é para denunciar
as mentiras, as profecias falsas que eram ministradas da parte dos falsos profetas. Você vê que isso é um problema muito grave, porque Israel, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é a nação eleita que Deus ele escolheu. Mas se você vê em Israel, você não vai conseguir entender o que se passa na cabeça dos judeus. Os judeus eles têm muita dificuldade em acreditar em Deus em espírito. É a nação escolhida, é a nação eleita por Deus, mas eles não conseguem adorar a Deus em espírito e verdade. Eles têm que estar sempre inclinados a algum ídolo, a algum costume, algum costume que é para poder adorar a Deus. Porque as pessoas, quando ouvem falar de Israel, quando ouvem falar de judeu, as pessoas pensam que o povo judeu é um povo santo, é um povo que adora. Mas você vê que Deus ele enviou vários profetas que você irá de ouvir, porque ainda falta muitos que o missionário irá de partilhar com você nas próximas semanas. Nós vimos, por exemplo, os 4 maiores que Deus enviou, né? Que foram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que já era motivo de sobra que é para eles se voltarem para Deus. Mas mesmo assim, mesmo Deus ele se levantando esses profetas maiores, que é para denunciar a idolatria que eles cometiam ao mundo, eles não queriam ouvir. E mais do que isso, Deus ele vai usar os seus adversários, que são os assírios, os babilônios, os filisteus, que é para aprisionar, que é para oprimir o povo, que é para fazer o povo sofrer, para ver se eles poderiam despertar e se lembrar que só o Senhor é Deus. Mas até acontece, eles até despertavam porque estavam a sofrer, mas depois de um tempo eles voltavam exatamente à idolatria. É a incredulidade, a dura cerviz do povo de Israel, simboliza exatamente o que é as pessoas hoje no mundo inteiro. As pessoas hoje, elas ouvem a palavra de Deus, elas ouvem a pregação do Evangelho, mas as pessoas não querem se converter, as pessoas querem preferir ficar aprisionadas aos seus hábitos, aos seus vícios, aos seus maus hábitos. As pessoas não querem abandonar a idolatria, a feitiçaria, os problemas de desvios sexuais, não querem abandonar a mentira, o roubo, a homossexualidade, não querem abandonar o lesbianismo, não querem abandonar tudo aquilo que fere a palavra de Deus. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, Deus ele fez o ser humano que é para adorar a Ele, primeiro que é para reconhecer a Ele como único Deus vivo, eterno e verdadeiro, e segundo que é para ter uma vida de compromisso. Você vê que no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo número 6, tem algo interessante, Deus falando através da boca do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, desprezaste o conhecimento, também o Senhor te desprezará. E é exatamente por esse motivo que as pessoas elas estão a sofrer. As pessoas estão a viver no pecado, as pessoas estão a colocar a cara, a mão, a pé. As pessoas estão a colocar a cara, a mão, o pé no pecado. Porque as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor. Sabe qual é a diferença da Bíblia Sagrada com a Torá, que é a Bíblia dos judeus? É que a Torá ela tem 66 livros, que é o Antigo Testamento. Já a nossa Bíblia tem 39, né, que é o Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada que nós temos são 66 livros, que são os 27 do Novo Testamento. E sabe qual é a diferença entre os judeus e os cristãos? É que os judeus eles acreditam no Antigo Testamento, mas você vê que eles mataram os profetas, mas eles acreditam no Antigo Testamento, nas leis mosaicas, mas eles não acreditam no Novo Testamento. Por isso que eles estão aí ateus à espera do Messias. Sabe por quê? Porque o judeu é um povo incrédulo, é um povo de dura cerviz, e Deus, apesar da sua misericórdia, Ele tem levantado muitos homens e muitas mulheres que é para pregarem a palavra de Deus. Nós estamos no tempo da graça. As pessoas têm a facilidade, as pessoas têm a simplicidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está disponível nas redes sociais, está disponível
na livraria. As pessoas têm tudo que é para poder ouvir, que é para poder ter uma vida de compromisso com o Senhor. Mas sabe o que é que o Espírito ele me iluminou? As pessoas não querem Deus, primeiro porque as pessoas não querem esses pilares aqui. As pessoas não desejam, não buscam, não querem gastar tempo e não querem obedecer os princípios de Deus. Porque Deus falou que é para Jeremias falar no povo de Israel que estava aprisionado em Judá, no império da Babilônia. Diz o seguinte que, então ireis e orareis, invocareis a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se não haver um desejo fervente, ardente, da parte do ser humano em buscar a Deus, Deus ele não vai se manifestar. Deus ele é amor. Você vê que uma das provas do amor de Deus foi o que aconteceu com o ministério do profeta Oséias. Ele era um profeta, normalmente ele foi o único que Deus havia permitido com que isso acontecesse. Como um símbolo do amor de Deus, que é algo que é inexplicável, Deus ele fala que é para o seu profeta casar com uma prostituta que era Gomer e manda fazer filho com ela. Gomer deu 3 filhos a Oséias. O primeiro deu o nome de Jezreel, que significa Deus espalha. O segundo, desfavorecida. Terceiro, não meu povo. Você vê que cada nome dá um sentimento daquilo que Deus estava sentindo com relação ao povo de Israel. Depois de fazer filho com ela, Oséias permaneceu fiel, fazendo o ministério, respeitando e levando a ser o ministério que Deus lhe deu, sendo um profeta verdadeiro. E Gomer ela sai, ela atrai o profeta Oséias, tem relações com muitos homens, com muitos clientes, ao ponto de ela ficar endividada, não conseguir pagar a dívida. E aqueles clientes então vendem Gomer como escrava. E Deus fala que é para o profeta Oséias comprar Gomer, recuperar Gomer. E quando ela comprou Gomer como escrava, ele aceitou ela como esposa, deu para ela presentes. E ela, recebendo os presentes do profeta Oséias, pegou aqueles presentes e foi oferecer nos pés dos ídolos pagãos, dizendo que era Baal que havia feito isso com ela. Isso era só um sinal do que o povo de Israel estava a fazer com Deus. Mesmo Deus enviando profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Micaías e os outros que você irá de ouvir o missionário a partilhar com vocês nas próximas semanas. Mesmo assim, eles continuaram pagãos, fiel à idolatria. Mas só que, meu amigo, minha amiga, Deus ele é paciente. A paciência de Deus ela tem limite. É isso que Deus usou Paulo para falar em Romanos capítulo 11, versículo número 22. Devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. A bondade para os que estiverem na benignidade. A severidade para os que caírem. E se nós também cairmos, severidade. Deus ele é amor, meu amigo, minha amiga, mas Deus ele é juízo. E o juízo de Deus irá vir no futuro exatamente porque as pessoas não querem parar de pecar, não querem parar de ver na mentira, não querem parar de cometer idolatria, porque a idolatria aqui que você ouviu me ensinar a partilhar que o povo de Israel cometia era adoração aos ídolos. Mas idolatria não é simplesmente adorar ídolos, é imagem que é sentimento, também pode ser sentimento que nós colocamos nas coisas, no lugar de Deus. Quando você adora o teu pai, a tua mãe, o teu carro, o teu dinheiro, a tua esposa, os teus bens, o teu trabalho, os teus desejos, os teus prazeres, você é uma pessoa idólatra. Sabe por que as pessoas não estão a conseguir se voltar para Deus? Sabe por que as pessoas não estão a conseguir se converter? É por causa da idolatria. As pessoas estão apaixonadas pelo pecado, as pessoas estão apaixonadas pela bebida, pelo álcool, pelas festas, pelo cigarro, por tudo quanto é coisas que distraem elas da atenção de Deus. Por esse motivo é que as pessoas vão conhecer a severidade de Deus. Mas hoje, se ouvires a voz do Espírito de Deus, toma a decisão de se voltar para Cristo, amém? Vou fazer oração, espero que essa quinta parte, que o ministério do profeta Oséias, Amós e Miqueias nos ajude a refletir e nos ajude a se voltar para Deus, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o mel. É bem verdade, eterno Deus, que a tua vontade é que
essa pessoa ela não venha a se perder, é que ela não morra e passa por outro lado da eternidade e diga que ninguém lhe avisou sobre a punição que espera a todos aqueles que estão a morrer sem Deus, que hoje ela se ouvir a tua voz, que o Senhor possa convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, e que ela possa tomar a decisão de se voltar para Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, ajuda essa pessoa a se converter, desperta na mente, no coração dela, o interesse de voltar-se para o Senhor, e que o Senhor ajude a tomar a decisão de levar a sério o relacionamento com Deus e entender que a vida cristã é algo mais sério do que ela imagina. Só tenho que louvar e lhe agradecer e obrigado mais uma vez pelo Senhor permitir que eu seja um vaso nas tuas mãos. Eu que lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga com o missionário, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu amigo, por me ouvires. Arranque tudo que é entendimento. Reflita nessa mensagem, nessa série de mensagens. E tome uma decisão. Deus, ele só vai agir. As coisas só vão acontecer na sua vida se você decidir. A vida ela é feita de decisões. Se você não tomar decisão, você não pode ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Mas se você se posicionar em amar a Deus mais do que os prazeres, mais do que o pecado, mais do que as brincadeiras, as risadas graves que esse mundo oferece, o Espírito irá de usar você para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Espero estar com vocês da parte do Espírito Santo na sexta parte dessa série de mensagens. Vamos conhecer os próximos profetas menores que o Espírito tem para nós, que vamos também tirar lições do ministério que Deus deu para eles. Amém? Desejo a todos um bom final de semana e desejo estar com vocês na sexta parte. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.